Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Meu nome é João Paulo Oliveira, professor de Língua Portuguesa, 12º ano, da área da Humanística. Para começar, uma pequena dica. Como nós todos sabemos, o mundo atualmente atravessa uma situação delicada em termos sanitários, por isso todos nós devemos seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde. E não se esquecer de lavar sempre as mãos. O nosso sumário de hoje é sobre a literatura portuguesa. No primeiro ponto, introdução ao estudo da poesia trovadoresca. O segundo ponto é audição e análise da cantiga de amigo Ai Flores, de Verde Pino, de Dom Dinis. Para começarmos a aula, temos 4 perguntas guia. Cada uma dessas perguntas vão orientar-nos ao longo da nossa aula. Na primeira pergunta, temos quando surgiu a literatura portuguesa. Segunda questão, como era designada a língua usada pelos trovadores. Terceira pergunta, quais são os géneros da poesia trovadoresca? E a quarta questão, qual é a origem da poesia trovadoresca? Começamos com a literatura portuguesa, época medieval, que é o período em que surge a literatura portuguesa. A literatura portuguesa surgiu no século XII, quase em simultâneo com a independência de Portugal, em plena Idade Média. Também foi nessa altura que começaram a surgir os primeiros textos em galego ou português. É a fase do português antigo ou arcaico, séculos XII, XV. A poesia trovadoresca pode ser dividida em 2 grupos. Poesia lírica, em que nós encontramos cantigas de amigo e cantigas de amor, poesia satírica, cantigas de escárnio e de maldizer. Poesia de origem autóctone ou popular, cantigas de amigo, cantigas de escárnio e de maldizer, e poesia de origem provençal, cantigas de amor. A poesia lírica. O que é a poesia lírica? A poesia lírica, como bem sabemos, é a poesia em que o sujeito poético está a exprimir os seus próprios sentimentos e emoções, enquanto que a poesia satírica, o sujeito poético ridiculariza, critica, ironiza os vícios de uma pessoa, de uma instituição ou também de uma dada época. Ainda sobre esse período, a época medieval é um período também muito importante, principalmente o século XII, porque é o século que, em termos históricos e culturais, aconteceram factos importantes para Portugal. O primeiro facto, e um dos também factos importantes, foi, de facto, a fundação da nacionalidade portuguesa, ou seja, Portugal torna-se num território independente. Também foi nessa altura que surge a poesia trovadoresca, essas cantigas que nós vamos aqui estudar. E ainda sobre a língua, sobre o galego ou português, que foi nessa altura que começaram a surgir várias iniciativas a tentar tornar essa língua, o galego ou português, a língua oficial do Reino de Portugal. Quem é que compunha estas cantigas? Digam lá. Quem eram os executadores? Os agentes do lirismo galego ou português. Temos 3 figuras ou 3 agentes. Os trovadores, nobres que compunham o poema e muitas vezes a música. Os jograis, principais agentes transmissores da poesia trovadoresca, não pertenciam à classe nobre e divulgavam esta poesia cantando-as em troca de remuneração, em troca de pagamento. A soldadeira ou jograleza, cantadeira ou dançarina que acompanhava o jogral. Observem agora a imagem que está atrás de mim. Nessa imagem aparecem quantas figuras? Pois, são 3 figuras. Uma figura do lado esquerdo, uma figura no centro e uma outra do lado direito. A primeira figura, quem é essa personagem? Pois é a personagem do trovador. O trovador, como nós vimos anteriormente, era a pessoa, o nobre, que compunha as cantigas. A figura do centro é também uma figura masculina.
Quem será? Se não é o trovador, só pode ser a figura do jogral. O jogral era quem executava as cantigas, quem tocava e cantava as cantigas de amigo e de amor e também de escárnio e de maldizer. E a terceira figura, a última figura, que aparece do lado direito, é a figura da soldadeira ou da jogralesa. A pessoa que tocava, dançava, enquanto o jogral ia executar a música, ia cantando e ia também tocando a sua cantiga. O que é que significa a expressão cantigas de amigo? A expressão cantigas de amigo aplica-se a um grande número de composições de maior variedade formal e psicológica, mas que têm isto em comum: o serem postas na boca de uma mulher, não da mulher já subordinada às suas obrigações matrimoniais, mas de donzela. De facto, a mulher na cantiga de amigo é uma figura muito importante. E a cantiga de amigo, como sendo uma poesia lírica, é uma poesia em que o sujeito poético está a exprimir os seus sentimentos e emoções, como também tinha referido anteriormente. Mas só que na cantiga de amigo, a voz do canto não é a voz masculina, mas sim a voz feminina. Ou seja, o trovador coloca-se na posição de uma donzela, de uma moça, e fala, desabafa os seus sentimentos, e normalmente pode ser para a mãe, pode ser para as amigas, para as irmãs, ou ainda também, como acontece mais raramente, para a natureza. Vamos passar agora para um momento muito especial da nossa aula, que é a audição da cantiga de amigo Ai Flores, do Verde Pino, da autoria de Dom Dinis. Estão recordados quem foi Dom Dinis? Estudaram isso também na vossa aula de literatura portuguesa. O Dom Dinis foi rei de Portugal e também ele foi um trovador. Por isso, a música que nós agora vamos escutar é da sua autoria, uma música muito bonita. E eu espero que apreciem e que, se puderem também lá em casa, podem cantar com os vossos pais, vossos irmãos, e que apreciem de facto esta bela música. Novas do meu amigo.
Gostaram da cantiga? Certamente que não queriam que ela terminasse. Todos nós, de facto, ficamos muito radiantes depois de escutarmos uma cantiga tão bela como esta. O que nós vamos fazer de seguida é analisarmos a parte externa da cantiga, a parte formal. Nessa análise, vamos observar alguns elementos, nomeadamente a estrofe. Estão lembrados o que é a estrofe? A estrofe é um conjunto de versos. Vamos também olhar para o verso, contar o número de versos e que tipos de versos estão presentes também no poema. O verso é uma linha que compõe o poema. Cada linha, aliás, o verso é cada linha que compõe o poema. E depois também vamos analisar o esquema rimático que foi utilizado pelo trovador. E para tal, vocês lá em casa precisarão também de um tempo para relerem novamente o poema e poderem analisar atenciosamente os elementos que eu aqui referi que analisassem. Terminaram a vossa análise? Conseguiram analisar o número de versos, o número de estrofes, para poderem classificar que tipo de versos e que tipo de estrofes estão presentes no poema. Também ver o esquema rimático que o trovador utilizou. É muita coisa, eu sei. Não é fácil fazermos uma análise assim rápida em tão pouco tempo. Mas não se preocupem. Vamos fazer isto em conjunto agora. Por isso, vamos voltar ao poema e examinar, analisar esses elementos todos. Vamos começar observando as estrofes. Quantas estrofes tem este poema? Vamos lá contar juntos. Temos aqui, vimos que uma estrofe é um conjunto de versos, portanto, temos aqui um conjunto de versos, depois um outro conjunto, até o fim do poema. Por isso, aqui é a primeira estrofe, a segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe, quinta estrofe, sexta estrofe, sétima estrofe e também oitava estrofe. Que tipo de estrofes temos presente neste poema? Para sabermos o tipo de estrofes, basta contar o número de versos que cada estrofe tem. Vamos ao primeiro verso, na primeira estrofe. Na primeira estrofe, temos o primeiro verso. Ai, flores do verde pino. Primeiro verso. Segundo verso. Se sabires nova do meu amigo. Segundo verso. Já ai Deus e o é um refrão. E nas cantigas de amigo nós não cantamos o refrão. Por isso, nós dizemos que neste poema nós temos 2 versos, estrofes compostas por 2 versos. Ou seja, nós temos um dístico. E quanto ao número de versos? Versos, também, anteriormente referimos que o verso é cada linha que compõe um poema. Ai flor de verde pino é um verso, porque é uma linha que compõe o poema, e também as restantes são também versos, excetuando sempre ai Deus e o é, que é o refrão, e nós não contamos o refrão.
Por isso, vamos lá, na primeira estrofe temos 2 versos, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ou seja, nós temos uma cantiga composta por 16 versos. Vamos agora observar o esquema rimático. No primeiro verso, temos a última palavra, que é o pino. O pino, que também rima com a palavra amigo, o hino, migo. Por isso, nós dizemos que temos ali, no primeiro verso, a letra A, e no segundo verso também a letra A, porque são sons coincidentes, ou seja, são palavras que rimam. Então, nós temos a mesma rima no primeiro verso e também no segundo verso. E se repararem também, nas restantes estrofes, temos a mesma situação, ou seja, cantigas com o mesmo esquema rimático. Por isso, na primeira estrofe nós temos A, o refrão. Na segunda estrofe, B, o refrão. Na terceira estrofe, esta palavra deveria ficar no fim, por isso o amigo rima com comigo. Também temos o A, depois novamente a rima. Na estrofe seguinte, novamente B, a rima. E na quarta estrofe, na quinta estrofe, nós temos novamente A e a rima. Na sexta estrofe, B mais a rima. Na sétima estrofe, A e a rima. E na última estrofe, B e depois a rima. Ou seja, nós temos aqui rimas emparelhadas. Nesta cantiga, é uma cantiga paralelística e dialogada, constituída por 8 coplas ou estrofes. Cada copla ou estrofe tem um dístico de decassílabos graves na primeira parte e em decassílabos graves na segunda parte. E no refrão temos pentassílabo agudo. O esquema rimático já tínhamos visto anteriormente. Uma cantiga paralelística, esta técnica, chamada técnica de paralelismo, é uma técnica muito antiga, muito arcaica, também utilizada na poesia oral antiga da Península Ibérica, que consistia em quê? Consistia na repetição da mesma ideia no verso seguinte, só que mudando apenas pequeníssimas partes do poema, como nós também vimos anteriormente. E é dialogada porque se observarem bem, há neste poema 2 coros. Há a parte da donzela, as 4 primeiras estrofes, e depois temos a parte das flores, também compostas por 4 estrofes. Então, juntando o poema todo, nós temos a parte da donzela e a parte das flores, neste diálogo. Em casa, pode ser também um exercício interessante, e vocês poderão encontrar este poema na internet. Poderão fazer uma dramatização do poema, ou seja, uma pessoa pode fazer o papel de donzela, uma outra pessoa, a mãe ou o pai, pode fazer o papel das flores, e ainda outras pessoas, podem ser 2, 3 ou mais pessoas, podem fazer a parte do coro também, repetindo sempre a parte ai Deus e o é. Passemos agora para a análise interna da cantiga. A cantiga pode dividir-se em 2 momentos exatamente regulares: a fala da donzela e a resposta das flores. O diálogo da donzela com as flores é exemplo raro de personificação da natureza na poesia trovadoresca portuguesa. De facto, o diálogo que as donzelas costumam ter são normalmente diálogos com outras confidentes. E as confidentes costumam ser a mãe, as amigas ou então as irmãs. Mas neste poema, é um caso raro,
aqui nós temos um diálogo entre um ser humano e uma flor. Por isso nós dizemos que é uma personificação, porque aqui o trovador está a atribuir qualidades humanas a um ser que não é um ser humano. As flores, todos nós sabemos que as flores ou a flor não são humanos. Qual o tema dessa cantiga? Nós já lemos, já analisamos a parte da estrutura, mas também é importante analisarmos a parte interna e ver do que é que a cantiga está a falar. O tema é a donzela aflita porque seu amigo não apareceu e o prazo está prestes a terminar, pede as flores dos pinheiros notícia dele. As flores tranquilizam-na, revelando-lhe que o amigo está vivo e são e comparecerá antes que termine o prazo combinado. E para fecharmos a nossa aula, eu vou vos deixar um trabalho para fazerem em casa. Para fazerem este trabalho, vão procurar na internet esta cantiga, que se chama Moiro Amiga Desejando. E colocam também o autor da cantiga para vos facilitar a busca. O autor é Pedro Amigo de Sevilha. Procurem na internet para poderem ter a cantiga e poderem ler e analisar. Depois da leitura, vão analisar A, o assunto da cantiga, e na B, a estrutura, tipos de versos, tipos de estrofes, o esquema rimático. Quando terminarem de fazer o dever, enviam o trabalho para o vosso professor para fazer a correção e depois dar-vos os feedbacks necessários. Na nossa aula de hoje, abordamos as cantigas de amigo. As cantigas de amigo, ou a cantiga de amigo, é um gênero que está dentro da poesia trovadoresca. E depois nós lemos e analisamos a cantiga Ai Flores, do Verde Pino, do Dom Dinis. E desta forma, chegamos ao fim da nossa primeira aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Muito obrigado pela vossa atenção e até a próxima aula.